Oi, oi, oi! Abrindo a nossa live. Hoje quem vai ser a participante é a Cláudia Ferraro. É uma fono que vai falar sobre afasia. Ela já está aqui. Nós duas vamos falar a respeito de afasia, conversando sobre afasia. Olá, oi, Manu! Vou melhorar a luz aqui. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Que bom, eu também. Que super prazer estar falando com Prazer é você. todo meu. Muito, muito feliz em poder fazer essa live aqui nesse mês tão especial, né, Manu? Muito especial mesmo. Você vai contar para a gente, eu também, você sabe que eu falo, os fonoaudiólogos falam muito sobre afasia, né? Muito. É um Sim. assunto que a gente aborda, principalmente quem trabalha com afasia. Eu cheguei na afasia, Manu, pela música, Foi. Olha, porque eu pela era música. professora de canto, Manu, e Não aí, acredito. sério, Ó, e aí há 12 anos atrás, chegou meu primeiro aluno com afasia. sim. E ele era um AVC? Ele era um AVC, ele teve um AVC com 58 anos, mais ou menos, e ficou com a afasia, mas uma afasia global, né? Quando a gente fala que tem a área e a extensão da lesão foi bastante prejudicada. Me Então, fala uma ele. de qual, me fala de qual cidade você está falando. Eu falo aqui de Itu, eu sou de Itu, Manu, e você é de Lavras, Minas Gerais, né? E aqui em Lavras está um frio que nós tô até como chama assim? Edredom. Estou embaixo do edredom, porque não um frio. Nossa Senhora! Você sabe que amanhã eu estou indo para São Bento do Sapucaí, que está frio lá também. Eu vou tirar aqui só um minutinho. Tirei. Olha, eu até coloquei uma coisa aqui que eu acho super interessante, ó, Manu. O que é isso? Então, olha, eu preparei aqui, vamos ver se vai dar para pegar, porque agora já está. Ó, Aí, isso, ótimo, ótimo. O AVC pode, não. falando isso. Lê aí pra gente, Manu. O AVC, ó, inclusive eu sou afásica, então se eu errar, me perdoe. Ó, o AVC pode causar várias sequelas, dentre elas a linguagem e o capacitismo do indivíduo podem ser frequentemente afetadas, caracterizando a afasia. Exato, eu quis começar a falar porque eu acho que primeira coisa é que assim, eu acho que a gente precisa colocar a afasia na boca do mundo. Pois é, por que as pessoas não sabem de afasia? No mundo de hoje, todo mundo sabe tudo, 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 mas de afasia. Uai, mas o que é isso? É doença? É do corpo? O que é isso? Ah, é um órgão, órgão. O que é isso? A afasia não é, conhecida. Por que será que isso acontece?
Eu acho que falta esse termo, Manu, cair nas grandes mídias. E acho que falta também, porque o que acontece? As pessoas com afasia, normalmente, o que não é o seu caso, eu acho isso uma lindeza, porque você inspira muitas outras pessoas também. Mas eu tenho treinado e treinado e treinado todo dia, todo dia. Mas aqui tem um pequeno parênteses. Quando eu estou com você, eu sei que você é professora de afasia, então você vai entender do que eu estou falando. Mas quando eu estou com você, eu estou no meio dos avesistas. Vai tudo muito bem. Na hora que eu passo por um grupo de normais, eu travo. É engraçado, né? É porque, na verdade, assim, as pessoas não sabem como lidar, né, Manu? Então, Sim. às vezes as pessoas interrompem vocês, ou então as pessoas Exato. completam o que vocês vão falar. E isso vai gerando mais insegurança, claro. Então, as pessoas ficam sem, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante as pessoas com afasia virem as mídias, virem aqui para colocar realmente a voz de vocês, é muito importante que apareça. Porque a gente falar por vocês é uma coisa, mas as pessoas entenderem como é um afásico, quer dizer, e o afásico, a pessoa com afasia, né? Porque a gente não usa mais o termo afásico, a gente usa a pessoa com afasia. Não sabia, não. Porque é um termo que é como se você tivesse nascido com afasia. Então, você não é afásica, você tem afasia. Sim. Mas né? Isso faz diferença também, né, Manu? Com certeza. É assim como a pessoa com deficiência. Não é que a pessoa é deficiente, ela não é só a deficiência dela. Assim como a pessoa que tem afasia, ela não é só a afasia dela. É uma pessoa que você imagina, né, tão global, uma coisa tão completa, um ser humano tão complexo, que tem um quadro de afasia, que é uma dificuldade de linguagem. E aí a gente pode falar de várias possibilidades de afasia. Então, a Manu você ficou com uma sequela de linguagem, você faz toda essa recuperação, você faz todo esse trabalho com fono, de acompanhamento, os exercícios são diários, mas eu acho que também é muito importante que a gente coloque aqui a importância desse processo de reabilitação, para que as pessoas não se isolem, para que se coloquem como você. Ó, lembrar que minha afasia começou há 4 anos atrás. Mas quando eu comecei na afasia, eu soletrava a palavra sim. Tudo para mim era sim. Sim para tudo. Pensa bem, sim para tudo. Bizarro, porque é um negócio que eu não queria falar, mas que saía. Ela saía da boca, mas e aí? Minha mãe falou assim: você quer, por exemplo, você quer sopa? Sim. Mas você não quer sopa? Sim. Então tudo para mim era assim, sim, sim. Isso também tem um nome, Manu. Como? Estereotipia. Como que é? Estereotipia. Ah, estereotipia? Olha! Muito comum nos quadros de afasia, muito comum. Então, a gente estuda muitos quadros de estereotipia também, sem dúvida nenhuma. Então, você tinha... E agora, olha que interessante, 4 anos, e como você já está falando absolutamente tudo, né, Manu? Mas
eu falo muito bem com quem é afásico, mas com outras pessoas não. E tem que colocar lá aqui uma grande palavra, quando é frase curta. Quando a frase é muito grande, aí pode trocar uma palavra. Então, sempre é fácil frase curta. Sim. Olha aqui, você sabe que estão perguntando aqui para a gente, uma das perguntas é quais as enfermidades que podem causar afasia? Uma pergunta da Jaque, né? Então, Jaque é outra versista lá do Rio Grande do Sul. E, se Deus quiser, ela vai estar com nós no terceiro encontro versistas. Muito bom, e a gente precisa falar desse encontro para trazer mais gente para essa caminhada. Sim. Conta um pouco para a gente também, Manu, desse terceiro encontro. A pergunta da Jaque. Ah, tá bom. Então, Jaque, a causa mais frequente para afasia são justamente os AVCs, né? É de onde a maioria dos casos de afasia acontecem. Mas também pode ser causada, primeiro, por AVC, segundo, por traumatismo craniano, também pode afetar, dependendo do lado que você bate, obviamente, e também tumor cerebral também pode ser causa de afasia. Mas a mais frequente ainda é o AVC. Então, a gente precisa falar muito do AVC, a gente precisa falar muito das sequelas desse AVC e que a linguagem é muito comum que também seja comprometida após o AVC. Por isso que eu estou muito feliz de vir aqui conversar com a Manu, porque as pessoas conversam muito assim, de fono para fono, e vocês também, de avessista para avessista. É verdade. É verdade. Então, a gente ter essa troca e colocar aqui para as pessoas falando. A diferença que, por exemplo, que eu falo uma palavra, aí eu perco a palavra, solto outra palavra parecida, ou se eu tô com uma palavra, mas ela tá na minha cabeça, eu quero soltar, mas a palavra não sai. Qual que é o nome dessa palavra, afasia? Anomia é quando você esquece o nome das coisas, né? Dos objetos, aquela palavra que não vem. Você olha para uma cadeira, por exemplo, e não consegue, vem outras coisas, até pode começar com K. Você olha para a cadeira e fala cachorro, né? Você vai falar várias palavras e às vezes vai demorar, mas a palavra está aí dentro. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Engraçado que vocês sabem o que vocês querem falar, né, Manu? Engraçado que eu tenho uma palavra aqui, é uma coisa. Eu tenho certeza que é essa coisa que eu vou falar, mas eu lembro uma palavra parecidíssima, só que é outro sentido. Mas não tem nada a ver. Mas eu solto a outra palavra. Por que eu faço isso? Repete a pergunta para mim, que eu estou lendo aqui também. Tem uma pergunta do Djalma. Diga lá. Ó, eu penso uma coisa, tenho certeza que aquela coisa, aí eu vou soltar aquela palavra. Só que na hora que eu vou soltar aquela palavra, sai outra palavra parecida, mas que é um sentido oposto ao daquela palavra que eu ia soltar primeiro. Qual que é o nome disso? Parafasia. Parafasia. Tem parafasias semânticas, tem parafasias fonêmicas. Então, a gente estuda tudo isso, porque tudo isso faz parte de um quadro de afasia. E para tudo, dentro da afasia, também tem nomes. Mas diga lá. Nomes por exemplo, no que eu ia falar,
Pensei numa coisa, só que eu acabei soltando outra, parecida, só que o palavra quer dizer outra coisa, você já me falou. Aí, você já me falou também aquela primeira coisa. Eu não... Estereotipia. Como? Estereotipia. Não lembrava o nome. Estereotipia, estereotipia. Me fala outros nomes. Ah, tem muitos. Tem jargão, quando as pessoas, por exemplo, falam coisas, elas acham que elas estão falando alguma coisa e as palavras não existem. Ah, tá. Ela cria, por exemplo, parotó, cairó, curututu. E ela acha que ela está conseguindo falar, mas ela não consegue. Porque Né? Então tem várias... ela tá compreendendo tudo, tudo, Isso. mas a O que boca mais... dela deve soltar aquilo que ela está pensando. É complicado, né? É muito complicado. E o que é mais importante que as pessoas saibam é que é justamente isso, que vocês não perdem nada do cognitivo, da inteligência, é só a linguagem. Então, quando a gente fala em sequela pós-AVC, a gente tem que lembrar, óbvio que tem as sequelas que todo mundo fala mais sobre elas, que principalmente são as questões motoras, né, Manu? Sim, sim. Então, o braço, a mão, a perna, mas sobre a sequela de linguagem, pouquíssimo é dito. Então, as pessoas não falam sobre afasia, é por isso que as pessoas não conhecem, as pessoas de outros, né? Você é uma avesista, olha eu, afásica também. É normal. O avesista sabe o que é afasia, mas eu vou dizer uma coisa e uma surpresa para você. Nem todos os avesistas conhecem a palavra afasia. E como? Agora, como? Porque existe uma barreira ainda nessa questão, até mesmo dos profissionais de saúde. Nem todos sabem lidar e nem todos sabem que existe um nome para isso. Gente. Então, muita gente chega, e já me chegaram pelo menos assim, sei lá, umas 3, 4 pessoas para mim, que não sabiam o que tinha. Que sabia assim, que estava com uma dificuldade de falar, uma dificuldade às vezes até para compreender, mas não tem nome para aquilo. Então eu coloco, quando você chega para a pessoa e dá um nome para aquilo que ela tem, opa, você abre uma possibilidade do quê? De informação, de reabilitação. Então, quando a gente coloca nome nas coisas, né? Quando a gente nomina e fala, olha, seu quadro é um quadro de afasia, como uma sequela pós-AVC. Isso é tão bom que a pessoa entenda que isso existe e que muitas outras pessoas como ela também estão passando pelo mesmo problema, né, Manu? Exatamente. Exatamente. Eu fico boba de ver tanto. Isso é de modo geral. Dentista que não sabe o que é afasia. Psicólogo que não sabe, psicólogo que não sabe o que é afasia. Tem enfermeira que não sabe o que é afasia. Agora, tem professor que não sabe o que é afasia. Tem trabalhador de rosa que não sabe o que é afasia. Tem tanta gente que não sabe o que é afasia. Por isso que a gente precisa colocar a boca no trombone, colocar aqui, ó, e falar para todo mundo, gente, é afasia, isso existe, é uma sequela, pós-lesão neurológica, então é como a pergunta aqui da Jaque, ela pode ser, o que é mais comum
A Shirley dizendo que ela ainda tem. Shirley, persista, existem muitas possibilidades de reabilitação. Então, isso é o mais importante. Busquem por informação, busquem por profissionais da área, por profissionais que realmente trabalham com linguagem adulto. Também é importante dizer, viu, Manu? Porque, obviamente... Professora de dança, uma jovem, né? Mas fala muito melhor do que eu, destaca, né? Muito melhor do que eu, porque eu ainda tenho muita coisa para aprender. Mas a Shirley já sabe muita coisa. Tanto é que ela voltou a ser professora. Mas ela ainda tem sua afasia. Ela ainda tem. Então, a gente pode dizer assim, olha, que nem sempre é possível assim, uma recuperação total, Manu. Nem sempre. Né? O importante é a gente saber que esse processo é um processo dinâmico. Tá? O processo de reabilitação de uma afasia é um processo dinâmico. Então, e aí você pode ter vários tipos, vários quadros de afasia, porque se a gente for pensar, ninguém se comunica um igual ao outro. Isso é verdade. Isso é verdade. Afasia ou sem afasia, cada um fala de um jeito, cada um tem uma entonação, cada um tem uma observação faz diferente, tem uma entonação de voz diferente, tem um timbre diferente. Então, assim, muito difícil a gente tratar a afasia e colocar todo mundo no mesmo saco, né? Sim. Cada pessoa tem as suas especificidades. Cada pessoa é uma. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de afasia, a gente não usa, por exemplo, o mesmo recurso para todos. A gente faz uma avaliação muito completa para saber exatamente qual é o tipo de afasia que essa pessoa tem. Por quê? Porque aí você vai fazer todo o processo de reabilitação focado naquela questão. Então, você não vai trabalhar, por exemplo, agramatismo com quem não tem agramatismo, né? Que quando falta, sabe aqueles conectivos? Então, por exemplo, a Shirley dizendo, o médico falou para mim. O que será que o médico falou para você, Shirley? A gente queria saber. Porque cada pessoa vai ter o seu processo. Cada pessoa vai ter a sua reabilitação. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês, assim como a Manu está dizendo. A Manu começou esse processo lá 4 anos atrás. Sim. Com esse e hoje falando lindamente, com um canal no YouTube, com 1.000 seguidores. Sigam a Isso, com 1.000 seguidores no meu canal no YouTube. Mas não, é difícil? É complicado? Mas um vídeo por dia, todo dia tem um vídeo lá, exercício, alimentação, maquiagem, cabelo, algum exercício, algum feito que eu tenha fazido em casa, tá lá. Mas, é difícil, mas eu consegui. É lindo, essa inspiração é linda. Quando você postou lá 1.000 seguidores, nossa, você não tem ideia como eu vibrei com você. Gente, sigam quem está aqui, ó, e não segue a Manu ainda. Por favor, sigam a Manu no YouTube. Porque a Manu é uma referência linda, é um incentivo para tanta gente, é uma inspiração linda. E ela é essa lindeza, né, gente? Vamos dizer. Que bom que eu estou ouvindo isso de uma fono. Que bom. Não, você está falando lindamente.
gente você tem. Olha aqui, olha quanta gente nós temos aqui. Gente, ó, segue a Manu. Oi, Sil, tá falando oi, amiga. Olha, minha filha presente, meu filho presente. Que delícia! Quem mais? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem muitas perguntas. Vamos ver. Afasia da fala, Silvana. Qual lado do cérebro que provoca a afasia? É o hemisfério esquerdo, na sua grande maioria das vezes. Até existem alguns cérebros que são o contrário do que o normal, mas isso é muito raro. A maioria realmente é do hemisfério esquerdo. E como é cruzada a informação, então quem sofre lesão no hemisfério esquerdo vai ter um problema motor no lado direito do corpo. E também, quando tem essa lesão no hemisfério esquerdo, depende, gente, também depende muito assim, da localização dessa lesão. Mesmo sendo aqui, então tá bom, então é no hemisfério esquerdo, depende se é um pouco mais para frente, se é um pouco mais para trás. Entendi. São questões de linguagem diferentes. Então, se é mais para frente, é mais fala, se é mais para trás, é mais compreensão. E aí, dependendo do lugar dessa lesão e da extensão dessa lesão, é importante dizer, aí você pode ter tipos muito diferentes de afasia. Existem várias classificações de afasia, mas o que é mais importante ser dito é que, assim, cada caso vai ser tratado com um tipo de reabilitação. E o recado que a gente quer falar aqui: persistam, porque existe tratamento. Então, os AVCistas presentes nessa live, persistam na terapia de linguagem. É ou não é, Manu? Conta um pouquinho para a gente como é que foi o seu processo de reabilitação. Olha só, eu fiquei com AVC há 4 anos atrás, então o meu primeiro contato com o fono foi vindo aqui em casa. A fono via, eu não sabia nada. Porque eu realmente queria falar para muita coisa, mas eu não conseguia, minha boca não conseguia falar tudo. Então, muito pouco eu falava com ela. Primeiro, a minha... não é... Não... Rinara foi minha primeira fono, foi a Rinara. Aí, depois da Rinara, ela tinha compromissos no hospital, que é coisa séria. Aí eu passei para outra, é a Márcia. Fazemos muita coisa. E com a Márcia eu já comecei um pouco, falar, pensar, saber esperar. Uma coisa é muito válida, saber esperar. A gente ter a pressa de falar muito rápido, né? Mas a afasia, aí você tem que saber esperar. Aí depois comecei a fono com outra outra fono, mas não deu certo também. Aí eu caí... Mas aí eu caí na Fernanda Paterra, que é o máximo. É da Terencena. Hoje ela se desvinculou da Terencena. A Fernanda Paterra é o máximo. Ela deixa você falar conforme você está compreendendo falar. Então não precisa ter pressa, porque vamos esperar. E com a Fernanda Paterra, aí eu vi
que aí você pode falar, você pode pensar, você pode imaginar que ela vai esperar. Isso que é uma coisa que é incrível, né? E ela deixa você falar, falar, falar. Tem gente que porque a gente segue em grupo e tem gente que fica com vergonha. Então, deixa ela falar. Você tá com problema? Então, respira, calma, vai falar no seu tempo. Então, eu acho isso lindo. Eu acho lindo porque ela te permite aquela afasia de ser. Não é mesmo? Então, por isso que eu acho bom o jeito da Fernanda Papaterra. Que lindo, que lindo! Ela é uma graça. E até fizeram uma pergunta aqui em cima. Porque a Fernanda ela é uma grande incentivadora das artes nos casos de afasia. Porque, na verdade, se a gente for pensar, a limitação não é da pessoa com afasia. A limitação é nossa de achar que a comunicação só se faz através da palavra. Mas a comunicação ela é muito maior do que a palavra. A comunicação está no olhar, a comunicação está no gesto, a comunicação está na presença, a comunicação pode estar na música, pode estar na mímica, pode estar no rosto, na fisionomia. Então, acho que a gente tem que abrir um pouco mais o leque da comunicação. O que é comunicação? A comunicação extrapola, ela vai muito além da palavra. Então, a pessoa com afasia, ela tem que entender o quê? Primeiro, ninguém fala igual a ninguém. Cada pessoa se comunica de um jeito. Então, o fato da outra pessoa não ter também a paciência para esperar você falar, a limitação, Manu, não é do avessista. A limitação não é da pessoa com afasia. A limitação é daquele que não sabe o que é afasia. E se ele não sabe o que é afasia, ele também não pode, ele não consegue colaborar com a pessoa. Então, esse depoimento que a Manu está trazendo aqui, gente, isso é de uma maravilha para a gente. Por quê? Porque você está dizendo exatamente o que a gente estuda. Cada um tem o seu tempo de fala. Cada pessoa com afasia quer dizer no tempo dela, do jeito dela. Então, se a gente tiver o mínimo de paciência, de cuidado e de olhar, né? Hoje a gente está tão apressado nesse mundo, né? Então, o seu tempo de falar é um, o meu tempo de falar é outro, né? E eu também cometo algumas coisas que eu falo, puxa, acho que eu estou ficando com afasia. Estou convivendo muito com pessoas com afasia. E ótimo, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tempo. E esse processo de reabilitação também é diferente de um para outro, de uma pessoa para outra pessoa. Então, por exemplo, você pensa que você ficou 4 anos. Hoje, quem ouve você falar, Manu, você está falando lindamente, você está falando... Eu ainda tenho para pensar e falar perto de pessoas normais. Mas para os meus amigos AVCistas, eu acho que eu já falo mais ou menos bem, sabe? Mas quando é para gente de fora, aí não sai nada. Porque você fica... Eu acho que a primeira coisa que você tem que chegar é falar assim, gente, atenção, eu sou uma pessoa com afasia. Eu
tenho essa sequela para quebrar esse tabu, começar a quebrar esse tabu. Existe uma sequela de linguagem importante que as pessoas precisam saber, até mesmo para poder se prevenir de um AVC. Sim, sim, completamente, é. E pensar que existe essa sequela também e que a linguagem é realmente um dos fatores incapacitantes do convívio. Por isso que as pessoas com afasia se isolam tanto, Manu. Então, as pessoas ficam... Pois é, isso que você falou é uma grande cilada, porque olha só, as pessoas afásicas não podem se prever de nada, não pode simplesmente deixar de existir. Hoje, amanhã, nós somos deficientes de afasia e nós iremos ser, porque é o que nós temos. Então, vai ser assim. Mas que essa afasia não limite você em nada. Porque que nada disso pode limitar vocês. Né? Então, eu falo que muitas vezes as pessoas somem da sociedade. E por isso que eu acho que também o termo afasia acaba nem sendo muito conhecido. Porque as pessoas... Pois é. Então, igual você falou, tem que gritar para o mundo escutar. Nós temos afasia. Ou eu tenho afasia, você também tem afasia, ele também tem afasia, nós temos afasia. Não pode calar esse mundo, não pode. Porque é muita gente, de modo geral, dos afásicos, a metade é com afasia. É muito grande o número de pessoas. Exatamente. Você sabe que pelo site do Ministério da Saúde, o AVC é a causa de morte maior aqui no Brasil. Sim, sim. Descobri isso esse ano, porque é a maior causa de morte. E olha só, claro que existem doenças que devem ser tratadas com o máximo com zelo, né? Câncer, câncer de diversas formas, infarte. Infarte é muito prepondente. Eu não soltei ainda a palavra. Prepondente. Essa palavra aí. Mas ninguém fala tanto da afasia. Mentira. No AVC. Agora, qual o motivo? As pessoas vão ficando, eu brinco, que as pessoas precisam sair da invisibilidade. E nós somos invisíveis. As pessoas com AVC vão ficando invisíveis. Mas e nós somos invisíveis? Exatamente. Por isso que eu tô amando essa associação de vocês, porque vocês falam, vocês têm que ter orgulho, é como a Camila está dizendo, vocês têm que ter muito orgulho. Ai, Camila, linda, é isso mesmo. Vocês têm que ter muito orgulho de quem vocês são, porque o esforço que vocês têm que ter diariamente, a disciplina, a força de vontade, e saibam que vocês, assim, são pessoas que incentivam outras, que trazem inspiração para a vida de muitas outras pessoas. A Luciana está perguntando, a afasia tem cura total? Então, Luciana, é muito assim, varia muito de caso para caso, né? Cada caso é um caso, como a gente estava dizendo aqui, cada afasia é uma afasia, porque cada pessoa, mesmo antes do AVC, já se comunicava de forma diferente. Então, se a gente for pensar assim, antes do AVC, cada um tem um tipo de linguagem, cada um tem um tipo de
de forma mesmo de falar, usa palavras diferentes. Uma usa uma palavra, outra usa outra palavra, né? Então, assim, tem as questões também ligadas à sua profissão. Qual era a sua profissão antes? E o que você fazia? Então, para a gente dizer assim, olha, tem cura total, a gente nunca vai saber. Vai depender realmente desse processo, de entender qual é o processo de cada um, de qual é a dedicação que cada um coloca também nesse processo, isso é importante saber, né? Assim como a Manu está dizendo aqui, ela treina todo dia, ela se coloca ali para fazer um vídeo por dia, isso é um exercício maravilhoso, até para a gente. Eu não tenho, por exemplo, essa disciplina que a Manu tem. Então, vocês são mesmo referência. E o que é mais importante, Luciana, é que vocês saibam, eu não sei se o seu caso é de afasia, coloca aqui para a gente saber. Aliás, coloquem aqui para a gente, para saber quem aqui, quem na live aqui tem afasia. Isso é importante para a gente saber também, né, Manu? Exatamente. E saber, Luciana, que se você for uma pessoa que tem afasia, você saiba que existe um processo que é dinâmico e que vai ser feito, o caminho vai ser feito para você. E acredite na sua terapia. Acredite que isto é possível. Então, acho que o que a gente quer... Ah, tem afasia. A Alessandra tem afasia. Sim. Quem mais que tem afasia aqui? Eu queria uma live assim só com pessoas com afasia, Manu. Eu não queria nem aparecer. Outro dia eu vi você com a Cris, acho que a Camila estava também. Olha lá, afasia. A Mila estava falando do terceiro encontro de EVCistas. Isso. Caiu o meu. Isso. Ah, lá a Camila falando que ela não teve afasia porque ela teve AVC do lado direito. Exatamente. Olha, o Éder tem afasia, a Patrícia tem afasia. Gente, acreditem no processo de vocês. Acreditem no processo terapêutico, de reabilitação. Acreditem na música como uma ferramenta terapêutica. E eu estou aqui justamente para também falar da música. Porque até perguntaram, fizeram uma pergunta. Nessa música? Então, é um processo lindo. Porque eu também não tenho afasia. Então, porque a música, primeiro, que ela ajuda a gente para todo mundo. A música só traz benefício, né, Manu? A verdade é essa. E para as pessoas com afasia, os benefícios são ainda maiores. Por quê? Porque a gente pode resgatar algumas palavras através da música. Por quê? A gente está falando de hemisfério, né? Então, se a gente pensar que a linguagem está no hemisfério esquerdo, a gente também vai pensar agora que a música, a melodia e o ritmo estão no direito. Então, a gente resgata a linguagem por um outro caminho. Olha só! Então, assim, divirtam-se cantando, cantem muito, façam playlist no Spotify. Exatamente. Cantar e dançar, cantar as músicas que vocês falar só uma coisinha. O Djalma, a Juliana e o Acme e a Camila fizeram uma música para falar sobre nós, sobreviventes. É o máximo. Abre lá depois o seu Spotify, você vai adorar. Adorar. Mas já abri, já estou seguindo, já estou ouvindo, daqui a pouco já estou decorando também. Isso mesmo. Agora,
fora isso de ouvir música, você estava perguntando, Manu, eu acabei desenvolvendo, porque eu sou professora de música há 40 anos. Não Então, parece. pois é, mas eu comecei muito cedo também, viu, Manu? Com 13 anos eu já estava dando aula no conservatório. O quê? Nossa! Parabéns! Parabéns mesmo!